Eu tenho 20 anos. A minha dúvida, Caio, é sobre os milagres / revelações. Sim. Ele vai fazer agora. Eu já vi e ouvi testemunho de milagres e de revelação. De pessoas que eu conheço e de pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Certo. Sem ser necessariamente na igreja prédio. Só os ritos mesmo. Chamados de movimento de oração, que o ministério / liderança não gosta. Ou palavra. Mas as pessoas que faziam esses atos eram pessoas mau caráter, que já causaram dor e sofrimento psicológico. Mas quem recebia o milagre, né, / revelação, era pessoa boa. E o milagre acontecia, a revelação estava certa sobre o futuro ou o passado dessa pessoa. Pergunta, 2 pontos. Quais as explicações para isso, Caio, dentro do Evangelho? Simples. Jesus não disse em Mateus capítulo 7? Você está me perguntando? Jesus escreveu a respeito, falou a respeito. Jesus só escreveu na areia. João 8 é a única afirmação sobre Jesus escrevendo alguma coisa. Mas Jesus falou sobre isso. Mateus, Lucas registraram. Paulo fala a respeito disso aos presbíteros da igreja lá em Atos, a igreja em Mileto, quando ele se despede deles, eu creio que Atos 21, disse: vós não mais me vereis a face. E segue, ele diz: virão lobos. Em Mateus 7, Jesus fala dos lobos que se vestem com peles de ovelhas. E o que foi que ele disse que aconteceu? Ele disse que esses indivíduos falam o nome do Senhor. Alguns deles são até ortodoxos nas suas afirmações sobre o fato de que Jesus Cristo é o Senhor, 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 o Senhor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor. Alguns deles, Jesus disse que fazem profecias. E Jesus não disse que a profecia não se cumpriu. O falso profeta é falso profeta antes de qualquer coisa, não porque a sua profecia não venha a se cumprir. Ele é falso profeta por quem ele é, porque o caráter dele é falso, é mentiroso, porque a natureza dele não é convertida, porque a intenção dele não é boa, porque o espírito dele é manipulador, porque a vontade dele é controladora. Não é pelo que ele disse ou não disse necessariamente, é também. Mas nem todo aquele que é um mau caráter está ensinando coisas erradas. Tem gente ensinando coisas certas. O indivíduo é que é totalmente errado em si mesmo. Agora, o outro que ouviu dizer coisas certas e creu nas coisas certas, não tem nada a ver com o caráter distorcido do modo desse indivíduo viver. Foi acerca desses que Jesus disse: fazei o que eles dizem, mas não façais o que eles fazem. Então eles às vezes dizem coisas corretas, eles profetizam coisas muitas vezes que o indivíduo que recebeu, creu, saiu para viver e encarnou, aproveitou, recebeu, experienciou aquilo como realidade. Jesus também disse que eles operariam milagres. E não disse operarão falsos milagres, disse operarão milagres. Aí por que isso acontece? Bom, essa pergunta só existe na sua cabeça por causa da religião. Porque foi a religião que ensinou a você a pensar na perspectiva das lógicas de causa e efeito. Como se o mundo espiritual e o reino de Deus seguisse as lógicas do universo newtoniano de causa e efeito. Jogou para cima, cai. A toda ação corresponde a uma reação equivalente. Todas essas coisinhas que regem o ambiente da nossa existência, do nosso cotidiano. Não, o reino e o mundo espiritual não é assim. Ele não acontece com instantaneidades de causalidade. Às vezes o que você está fazendo aqui vai ser colhido muito
muito tempo depois, de uma outra forma e de outra natureza. Será a colheita, mas será conforme a equivalência daquela proporção, justiça e realidade. Mas o modo como chega nem sempre é igual. Então, preste atenção nisto. O indivíduo vem e diz, alguém que simplesmente está ali creu. A relação não tem nada a ver de Deus com o indivíduo que esteja no meio do caminho, sendo falso, sendo mau caráter, usando, com má intenção. Não, absolutamente não. Se fosse assim, quem seria abençoado com qualquer que fosse a participação humana neste planeta? Por exemplo, se a tua bênção dependesse de mim, de passar por mim, você acha que a sua bênção tem alguma coisa a ver comigo? Não. O bem-aventurado sou eu, se não enganar você. Bem-aventurado sou eu, se crer com verdade na palavra da verdade. O bem-aventurado sou eu, se o grande milagre da minha vida for me manter com integridade em Deus e diante do meu próximo. O grande milagre sou eu, andar quebrantado diante de Deus. Esse é que é o milagre. Agora, eu estar pregando e você ser curado, não tem nada a ver comigo. Eu estar dizendo a verdade, ela está transformando a você, não tem nada a ver comigo. A verdade é dela mesma. A verdade é uma pessoa, ela não pertence a ninguém. E imagine só, se para que Deus abençoasse um ser humano que estivesse na linha de passagem no processo da comunicação, tivesse que ser um cara ilibado, absolutamente ilibado em todas as dimensões da vida, ninguém seria abençoado a partir de ninguém. Ninguém. Pois não há nenhum justo. Agora, quando se trata de um lobo vestido de ovelha, é pela mesma razão. É Deus lidando com a Dona Maria, com o seu João, com o Alexandre, com a Graça, com a Wanda, com a Marta. É Jesus lidando direto com as pessoas, todo dia, o tempo todo, passando por cima do macumbeiro, passando por cima do pastor, passando por cima do padre, passando por cima do monge, passando por cima do feiticeiro, passando por cima do suposto mediador, passando por cima de tudo e abençoando os indivíduos, apesar dos intermediários, apesar das religiões, apesar das estruturas. Sempre foi assim, sempre será assim, nunca foi de outro modo, nunca será de outra forma. Você crê nisto? Valendo o Evangelho, que a clareza desse discernimento vai inundar seu coração para sempre. Vem IVTV, o canal é você.